Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quem nos fala aqui é o presbítero Chaguinha. Estamos mais em um resumo da lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. E todo domingo, né, você participa aí na sua igreja, na sua congregação, aí da Escola Bíblica Dominical, a Escola do Saber. É o maior seminário que nós temos em todo o Brasil. É a Escola Bíblica Dominical, uma escola muito boa, a Escola do Saber, a escola que leva você para mais perto de Deus, mais perto de Jesus, né? Mais perto do Espírito Santo. Então é bom essa revista, muito boa. Nós estamos estudando o terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2025. Esse terceiro trimestre ele tem por título da revista A Igreja em Jerusalém, é o terceiro trimestre, e hoje nós iremos estudar a lição de número 5, tá? A lição número 5. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, deixa aquele gostei, deixa aí aquele joinha aí para nos ajudar em nosso canal, tá bom? Escute até o fim, essa lição é muito boa, tá? Vamos falar de um assunto muito importante, tá bom? Vamos para a leitura em classe. Lição de número 5, data dia 3 de agosto de 2025. Título da lição é Uma Igreja Cheia de Amor. Textuário. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe era comum. Atos 4, 32. Verdade prática. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem amor não existe relacionamento cristão saudável. Leitura bíblica em classe. Encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37. Diz assim: E era o coração e a alma da multidão, dos que cria, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe era comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância de graça. Não houve, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdade ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que vendia e a depositava ao pé dos apóstolos. E repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, denominado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Acabemos de ler a lição bíblica em classe. O título da lição, que nós já lemos, é aqui, ó. Uma igreja cheia de amor. Uma igreja cheia de amor. Amor. O amor, irmão, não é falatório. Amor não é falância. Amor é obra. Amor é obra, não é falância. Não é pregar em cima de um povo da igreja e dizer vamos amar os irmãos, vamos amar as pessoas. Não. Amor não é isso. Amor, ele é ação. Amor é você sentir a dor de outra pessoa. Amor é você sentir a necessidade de outra pessoa. O amor é você se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo, que está com fome. O amor verdadeiro, ele não mora dentro de quatro paredes. O amor verdadeiro, ele mora dentro do coração de uma pessoa, de um cristão. Ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus.
O amor, ele tem sim que existir dentro do coração de um cristão, não é de um crente, é de um cristão. Que a Bíblia diz que até o Satanás é crente, ele crê que estremece. Ele é crente, ele não é cristão. Verdade prática, o texto diz, um coração e uma alma da multidão dos que cria, ninguém dizia que coisa alguma que possui é sua própria. É sua própria. Ninguém dizia, isso aqui é meu, essa casa aqui é só minha. Não. Os irmãos tinham tudo em comum. Aqui nós vamos falar sobre as pessoas que vendiam suas propriedades, que tinham duas, vendia uma. Não vendia todas, vendia uma. E ali levava até os apóstolos. E os apóstolos dividiam com as pessoas que tinham necessidade. Aquele dinheiro que os apóstolos pegavam não era para comprar carro novo. Não era para comprar mansão. Não era para viajar, para Disney, não. Aquele dinheiro que eles pegavam é para ajudar os irmãos necessitados da igreja que eles estavam. Igreja que eu falo não é igreja quatro paredes. Igreja que eu falo é o corpo de Cristo Jesus. É a igreja. A igreja não tem placa, a igreja não é assembleia, a igreja não é cristã, a igreja não é adventista, a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Quem está ligado no corpo faz parte dessa igreja. Essa é a igreja verdadeira. E não tinha falta de nada. Ainda continuando no textuário aqui. Ninguém dizia que era sua própria, mas todas as coisas lhe eram em comum. Todos lhe eram em comum. Né? Hoje, mais para frente, vamos falar sobre isso aí. Verdade prática diz: o amor é o elo que mantém uma igreja local. Outra coisa que eu não concordo, aqui que o comentarista colocou, que o amor é o elo que mantém a igreja local. Que igreja local? Não é igreja local. Existe templos local. Igreja é só uma. Ela é local e é universal. A igreja é um corpo. A igreja não é uma placa. Aqui. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Não, o amor é o elo que mantém a unidade da igreja universal, da igreja, do corpo de Cristo. Do corpo, a igreja não é local. A igreja é o corpo de Jesus. A igreja não se divide em 200 denominações, não. A igreja é uma. A igreja é uma. Eu reconheço que esse negócio de ministério, ele é simplesmente uma agência, né? Que ensina o caminho de um só céu. Um caminho só céu. Poderia toda ser e ter a comunhão com a outra. Mas tem igreja que não fala com outra igreja. Tem pastor que não deixa o irmão congregar em outra igreja, de visitar a igreja. Não. Quer dizer que é só a igreja dele que é a verdadeira? Isso aí já é completamente uma falta de amor que não existe, né? Eles pregam, mas é hipocrisia. Não existe amor aonde eu não posso visitar outra igreja. Aonde a minha igreja não fala com outra igreja. A adventista não fala com a assembleia não fala com a cristã não fala com Deus amor. Que igreja é essa? Que amor é esse? Não existe esse tipo de amor. Não existe, é uma hipocrisia completamente grande. Não existe, sem amor não existe relacionamento cristão saudável. Não existe, sem amor não existe relacionamento em nada. Em tudo. Se você não tiver amor, você não convive. Se você não tiver amor na firma que você trabalha, na empresa que você trabalha, se você não tiver amor com o seu trabalho, você não fica naquele trabalho mais de um ano. Você sabe que você não tem amor naquilo que você faz. Se o relacionamento não tem amor entre os dois, o relacionamento não vive um ano. Logo o casamento se separa, porque não há amor entre o homem e a mulher. Então tem que haver amor. Você tem que ter amor na cidade onde você mora. Você tem que ter amor com quem você mora. Você tem que ter amor no seu trabalho. Você tem que ter amor no seu estudo. Tudo você precisa ter amor. Se não tem amor, não há permanência naquilo que você faz ou naquilo que você vive ou convive com a pessoa.
Introdução diz assim: nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados. Você acredita que existe isso em alguma igreja? Será que na igreja que você congrega, que você é membro, os maiores olham para a necessidade dos menores? Não olha. Não existe isso. Isso aí é a primeira parte para você ver que essa pessoa não tem amor. Não estou falando sobre a igreja. Essa pessoa não tem amor, porque a igreja somos nós que congregamos com Cristo. Que esse amor, as carências, seja atendido. Aqui passa muito carro de som. Primeiro ponto. O amor manifestado na comunhão cristã. O amor manifestado na comunhão cristã. O crescimento da igreja cristã. No ponto de narrativa, Lucas se refere à igreja como uma multidão dos que cria. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia igreja, que havia começado com 120 discípulos, agora uma igreja é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza de uma igreja grande. Irmão, não existe igreja pequena e igreja grande. Não existe. O homem é que divide. O homem é que confunde as coisas. Não existe. A igreja é uma só. Não existe igreja pequena, não existe igreja grande, não existe igreja bonita, não existe igreja feia. A igreja é uma só. É uma só. A igreja é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Todos que estão ligados em Cristo faz parte dessa igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja. Não existe igreja grande nem igreja pequena. A igreja é uma só. Todos nós somos membros de uma só igreja. Qual o nome dela? Não existe. O nome dela se chama Cristo. O nome dessa igreja se chama Cristo. Se chama Jesus, se chama salvação. É a igreja, nós fazemos parte dessa igreja que é o Senhor Jesus. Hoje tem muita moto aqui, viu? O segundo subtópico diz assim, o desafio do crescimento da igreja. Vemos uma igreja de Jerusalém crescer em escala genuína. Ela se multiplica. Com isso, os desafios também eram maiores, como essa igreja que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido. Ela manteria a unidade em meio à complexidade. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes de fato. Paulo diria que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado no coração dos crentes pelo Espírito Santo. Derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. A partir da hora que nós aceitamos Jesus como Salvador, o amor de Deus é derramado no nosso coração. É o que nos faz diferente de pessoas que não têm Cristo. Não estou falando de crente, pessoas que não têm Cristo. A diferença é o amor que nós temos que ter, não só simplesmente de palavra, falância, mas de ação. Hoje existe muito amor comercial, muito amor propaganda, que não tem ação de nada, completamente fachada, mentira. Que o amor ele tem que ser visto na minha vida. Ele tem que ser visto em minha vida, amor. Certo?
eu fazendo aquilo, o que as pessoas precisam. Aí vem aqui, ó, o segundo tópico, diz aqui: o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito Santo em uma igreja onde o amor de Deus está derramado. Vou ler novamente. O melhor ambiente para a manifestação do Espírito Santo é em uma igreja onde o amor de Deus está derramado. Não, não existe isso. Quer dizer que o amor, a maior manifestação, é dentro de uma igreja onde o amor está derramado, o amor de Deus? Não. Então, no caso, que eu sair daquela igreja, que eu sair daquele ambiente, eu não tenho mais amor. Quer dizer, se eu sair de dentro de quatro paredes, eu não tenho o dom do Espírito Santo na minha vida? Negativo. Nós não podemos complicar as coisas. Nós temos que manifestar o dom aonde nós estamos. O dom do amor, o dom da compaixão, o dom da misericórdia, o dom da caridade. É aonde nós estamos. É simplesmente dentro de quatro paredes. Sentado em uma tribuna, ou pregando, ou louvando ali dentro daquele ambiente. Não. O lugar que Deus, o amor de Deus, que nós temos que exercer os nossos dons, é onde nós estamos. É no colégio, no trabalho, é na firma, é na roça, é em casa, lavando roupa, varrendo a casa. O amor, o dom do Senhor tem que ser manifestado em nós aonde nós estamos. Não é simplesmente dentro do ambiente. É por isso que hoje as pessoas dentro da igreja estão louvando, pulando, gritando, mas quando sai fora são verdadeiramente pessoas diferentes que a gente nem mesmo conhece. E quem vê lá na igreja, quando vê fora, diz: rapaz, tu não é a mesma pessoa que eu te vi ontem louvando, domingo à noite, na igreja. Tu é muito diferente daquilo que tu é lá. Então, aonde nós estamos é o lugar que nós devemos exercer os nossos dons que Deus nos deu. Tem mais aqui. Muito podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imensa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinação, regra e norma estabelecida. Regras são importantes. Não podemos viver sem regras, sem elas. Contudo, o Espírito opera num ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Hoje está ruim para gravar. Hoje é pela avenida e é muito moto, carro, quase ninguém escuta nada. Aqui, ó. O comentarista colocou aqui assim: tem pessoas que acham que o amor de Deus, eu vou ler de novo aqui, muitos podem cair na tentação de achar que no segredo para ter uma igreja imensa no Espírito, isso é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir regras. Ou seja, alguns acham que o Espírito Santo só habita, né, no meio de um grupo que cumpre regra. Qual regras? Regra adotada pelo pastor. Regra adotada pela a denominação. Regra adotada pelos líderes. Pelo estatuto da igreja. Por exemplo, a irmã não pode vestir calça. Senão o Espírito Santo não entra ali. A irmã não pode vestir short, senão o Espírito Santo não habita naquele lugar. A irmã não pode cortar cabelo, senão o Espírito Santo não habita naquele lugar. Né? O irmão não pode bater bola, senão o Espírito Santo não habita naquele lugar. O só habita se tiver de cabelão grandão, arrastando no chão, ou que ele saiu na grandona. Irmão, regra. Isso não é doutrina. Isso é costumes. E o Espírito Santo, irmão, não quer saber disso, porque não quer saber aonde há um coração limpo e perfeito e verdadeiro. O que adianta o irmão ir no campo de futebol jogar uma bola, mas ele comprar fiado e não pagar? Ele ser caloteiro, ele ser mentiroso. O que adianta a irmã não usar uma calça, mas botar chifre do marido? O que adianta a irmã não usar um short, mas não ter exemplo de cristão? Não adianta nada.
O que importa é o coração estar purificado pela palavra de Deus. Há um novo testemunho, há um novo nascimento. Habita, irmão, onde há comunhão. O que é comunhão? É todo mundo no seu propósito de amor. É todo mundo estar no seu propósito de amizade. Isso é comunhão. Aí sim, aí Deus habita naquele lugar. Deus habita naquele coração, aonde há uma sinceridade. Jesus falou para aquela mulher de Samaria, assim, os verdadeiros, ela procurou para Jesus. Jesus, aonde devemos adorar? Em Jerusalém ou nos montes? Aí Jesus fala, ora vem aqui, nem em Jerusalém nos montes, mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque muitos adoram o Pai fora do espírito. Ou seja, com fachada. Muito adora sem verdade, mentira. Como Isaías falou, esse povo aproxima de mim com a boca, com os lábios, mas o coração está distante de mim. Que adianta adorar, aproximar-se a Deus com os lábios, dizendo, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, cantar, congregar, e no coração ser falso, né? Não guardar, não obedecer os mandamentos do Senhor, não amar o Senhor. Porque para nós amar o Senhor, nós temos que amar o nosso próximo, amar o nosso irmão que congrega com nós, irmão que mora em casa de aluguel, irmão que mora de favor, irmão que almoça, mas não janta, irmão que tem que fazer cirurgia, e dentro de lá de onde eu congrego, tem meio mundo de empresários que tem muito olho, tem 2 fazendas, 4 fazendas, 4 casas, 5 casas de aluguel, mas não tem coragem de pegar uma casa daquela ali e oferecer para o irmão da sua igreja morar enquanto ele faz a dele. Isso é amor? Isso é comunhão? Completamente não. Isso é completamente uma hipocrisia. Não há amor, não há comunhão entre certas pessoas. Tem mais aqui. Aqui. A graça como favor imerecido. Ainda um outro aspecto da graça de Deus revelado neste texto. Em todos eles havia abundância de graça. Em todos eles havia abundância de graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daqueles contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com as próprias pessoas, com os próximos, na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante. É uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre crente um sentimento de gratidão por ter sido merecida alguma capacidade por Deus para vivermos vida abundante. Então temos que viver essa vida. Se Deus nos capacita em nós ter graça abundante, em amar os nossos irmãos, em ter comunhão com os irmãos, em ter amor para ajudar as pessoas necessitadas, aí sim, se esse cristão faz isso, com certeza ele tem sim o Espírito Santo de Deus na vida e o amor dentro do seu coração. Agora vamos para o tópico 3 e último tópico. A manifestação do amor na solidariedade cristã. A manifestação do amor na solidariedade cristã. A busca pela equidade. O dicionário Aurélio de língua portuguesa conceita equidade como a disposição de reconhecimento, igualdade e direito.
Aqui tem. Em Jerusalém não havia um nível social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Estes geralmente em meia números longos. A igreja demonstrou a ser sensível a essa realidade, procurando a tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Irmão, você acha que hoje a igreja atual tem essa qualidade de amor ao próximo? Negativo, irmão. Não existe. Hoje a igreja, se nós for ter uma igreja verdadeira, se nós fosse se espelhar naquela igreja de Jerusalém, na verdade não existe mais igreja, não existe mais um povo que são alicerçados pelo dom do amor. Não existe mais essa igreja. Por quê? Porque naquele tempo, se os irmãos tinham 2 fazendas, uma daquelas fazendas ele vendia. Eles vendiam. Se o irmão tinha 2 casas, uma daquela casa ele vendia. Para que eles vendiam? Para dar esse dinheiro para pastores comprar carro novo? Para pagar cantor, para vir cantar? Ganhar 10, 15 mil reais para cantar? Para pagar pregador? Não, irmão, isso aí não era para isso. A igreja verdadeira não é essa. A igreja verdadeira não é aquela que faz lanche para pagar cantor. A igreja verdadeira não é aquela que as irmãzinhas, coitadas, saem de manhã para vender lanche, para arrecadar dinheiro, para pagar pregador. Não. Os irmãos vendiam e levavam até os apóstolos, tinha confiança de levar até os apóstolos, porque ali na mão dos apóstolos era bem administrar aquele dinheiro. Os apóstolos conheciam os irmãos menos favorecidos. E os apóstolos repartiam ali aquele dinheiro que os irmãos tinham necessidade da igreja, para ninguém viver, um viver bem e outro viver mal. Né? A igreja era vista como unida. Começou a união, em comunhão. O povo que olhava para dentro da igreja, o povo de fora que olhava, dizia, rapaz, entre os irmãos não há necessidade nenhuma. Todo mundo come, todo mundo veste, todo mundo mora, todo mundo vive bem. Hoje não. Hoje, se haver 50 pessoas de bem na igreja, tem 200 pessoas que não vivem de bem. Hoje, se tem empresário, tem 10 empresários na igreja, que tem 4, 5, 6 casas, que tem 5 mil boi, que tem uma empresa grande, tem 1000 pessoas que vivem de aluguel. Tem 1000 pessoas que vivem sem comer, almoço para não janta. Cadê o amor de Deus para descer no coração daqueles empresários e repartir, vender um boi? Não, hoje eu vou vender esse boi, vou comprar aqui, vou comprar um terreno, fazer uma casa para esses irmãos não terem que morar. Hoje eu vou vender esse boi aqui, eu vou comprar e vou pagar um rancho, uma feira para esse irmão viver um ano. Eu vou pagar uma cirurgia para essa irmã, porque os irmãos estão na igreja, necessitados. Então, eu tenho o amor de Deus no meu coração, eu vou ajudar os meus irmãos que moram na igreja. Não, negativo, não existe hoje, irmão. Hoje, se você não tem nada, muito pelo contrário, se você não tem nada na igreja hoje, você é mal visto. Você está achando que o irmão chegar num carrão bonito, num L200 aqui, e o irmãozinho chegar de pé na bicicleta, ele vai ser bem visto? Negativo, não vai ser bem visto. Por quê? Porque hoje não há amor derramado no coração das pessoas, não há. Hoje há uma divisão na igreja. Quem é pobre, quem é rico e acabou. Hoje é mais fácil um empresário pegar um dinheirão aí, mandar fazer uma congregação, para ser visto na conversão, para ser visto pelo pastor, do que ajudar a necessidade da igreja. O amor de Deus tem que ter. O que adianta eu estar na igreja orando, pregando, e eu estou vendo aqui na nave da igreja, cheio de irmãos que não tem, eu conheço a vida deles. Tem irmão que não tem uma casa, tem irmão que mora em favor, tem irmão que não tem um emprego, tem irmão que está doente, eu aqui pregando. Nós temos que ter amor, e eu saber a necessidade dos irmãos, e eu ter condição de ajudar e não ajudar. Que amor é esse? Não, isso é completamente uma hipocrisia no coração das pessoas, uma hipocrisia. Olha o que fala o comentarista aqui, ó. O comentarista diz assim, ó: os crentes mantinham a propriedade de seus bens,
mas disponibilizava conforme a necessidade de cada um. Desses modos, eles compartilhavam tudo o que tinha. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João e Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém. E em vez de vender a sua casa, após por serviço da igreja. Maria não vendeu sua casa porque Maria também era pobre. Maria só tinha uma. E lá no texto diz que tinha 2 propriedades e vendia uma. Não é vender uma e ficar sem nenhuma. Não. Não. Quem tinha 2 vendia uma e partia com necessidade da igreja. Os irmãos faziam aquilo. Não era que Pedro obrigava. Pedro não obrigava ninguém a vender nada, não. É que os irmãos sentiam que Pedro tinha, todo mundo olhava para aquela igreja de Pedro e via que Pedro tinha amor pelos irmãos. Pedro não ajudava porque não podia. Então os irmãos, Deus derramava amor no coração deles, os irmãos também se sentia na condição, na obrigação de ajudar as pessoas que não tinha nada. Mas hoje é negativo, irmão. Hoje, você pode ver hoje, eu não estou falando, eu respeito pastores, respeito a autoridade da igreja, sim. Mas o que tem hoje entre 100 pastores, irmão, 40 pastores são milionários. Recebem um salário exagerado, tem muito carro na garagem, tem propriedade. Por que ele não dizem que ajuda as pessoas necessitadas? Negativo. Isso não acontece. Isso não acontece. Vou falar aqui para vocês, irmão. Vem aqui. Irmão, o que tem de crente ruim é demais, irmão. Tem muito crente ruim. Tem muito crente ruim. Egoísta, orgulhoso, arrogante. Tem muito crente ruim. Tem crente que não fala nem com o vizinho dele. Tem crente, irmão, que ele é mau. Ele é egoísta. E às vezes não tem nada, mas é ruim. E isso é ter amor no coração? Isso é ter amor? Negativo. Não existe. Tem crente, irmão, que é tão ruim. Se o irmão parar de congregar na igreja que ele congrega, ele não fala mais com aquele irmão, não. Para ele, aquele irmão não é mais de Deus. Só porque o irmão saiu para congregar em outra igreja, não é mais de Deus. Ele não fala, ele não olha mais. Então, isso é ter amor no coração? Isso não é ter amor. Isso é completamente uma hipocrisia e arrogância da parte dessa pessoa que se acha de Deus, mas na verdade nunca fez parte do corpo de Cristo. Nunca fez parte do amor de Jesus Cristo nos seus corações. O exemplo da voluntariedade, Lucas destaca que os que possuíam herdade ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que for vendido e o depositava ao pé dos apóstolos. Depositava, está aqui, depositava e dizia assim, aqui Pedro, eu vendi aqui essa casa aqui por 10 mil reais, está aqui o dinheiro. Mas naquele tempo já existia crente sem vergonha. Anania e Safira fazia parte daquela igreja de Pedro, de Jerusalém. E olha que eles venderam propriedade, vamos supor hoje, por 200 mil reais, vamos supor, né? 200 mil. E eles pegaram 100 mil e levaram para Pedro. Combinaram em casa. Disse, olha, Safira, eu vou até o apóstolo, até o templo, e vou levar 100 mil. Esse 100 mil tu deixa guardado. Irmão, foi o que o apóstolo falou. E tu poderia não ter vendido. Se você não tem condição, não venda, irmão. Se você tem só uma casa, não vai pegar essa casa para se amostrar para o seu pastor, para o seu líder, que você é bom, que você quer. Não. Se você tem uma, fica com o que você tem, não venda. Ele só tinha quer, por exemplo, ele só teria quer. Ele não poderia ter vendido. Ele poderia ter ficado, mas ele vendeu e mentiu dizendo que ele tinha vendido para aquilo. E morreram ele, tanto ele como a mulher. O que tem de crente morto na igreja, né, que só não caíram, mas estão mortos espiritualmente, demais. Aí eles levavam e depositavam os pés dos apóstolos e ajudavam. A igreja tinha, irmão, tinha esse amor para com os irmãos. Os irmãos não tinham necessidade na igreja, aonde Pedro era o líder. Aonde Pedro era o líder. Hoje, irmão, eu não peço para você ver o que tem, não vendo não, que você tem. Se tiver
de ajudar uma pessoa, ajude pessoalmente. Vai lá na casa dele e ajuda. Não leva dinheiro. Acerte o líder. Acerte-se. Não leve, porque de lá não sai mais. De lá não sai mais. Sai para a conta bancária dele. Mas de lá não sai para de uma necessidade. Se você quer ajudar, vá até na casa dele, ajude. Que, irmão, é pro senhor, é para você. Essa casa pode ir para ti. Mas não leve, porque tem certos líderes que eles não são mais confiáveis. Não são. E muitos não são mais confiáveis. Muitos. Também não pega o seu dinheiro para você pagar cantor. Irmão, vamos fazer uma festinha, vamos dar 30 mil, 40 mil para o cantor, 20 mil. Não, faça isso não. Não. Pega o seu dinheiro e ajuda quem você acha que necessita. Essa é a verdade. Porque o que tem de cantores e pregadores bilionários, milionário, com o dinheiro dos irmãos, é muito, irmão. Passeando nos Estados Unidos, no Japão, na China, com dinheiro que você acordou bem cedo, vai trabalhar para você tirar aquele dinheiro e contribuir para pagar cantor. Não faça isso não. Isso não é certo. Então aqui nós chegamos mais o fim de uma lição. Temos caridade no nosso coração, tenha amor no seu coração, tá? E ajude a quem necessita. Ajude a quem necessita. Que isso é muito bom. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Todo domingo, a partir de meio-dia para frente, nós temos vídeo novo, tá? Eu vou começar a postar agora os vídeos meio-dia, domingo meio-dia já posto o vídeo todo domingo, para ler a semana toda, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, iremos orar neste momento, tá? Até a próxima lição. A próxima lição nossa é a lição 6, tá bom? Que Deus abençoe, iremos orar. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Continue conosco, Pai, nos dando força, coragem, alegria no nosso coração, trazendo amor para o nosso coração, para os ouvintes, para a família, para todos, Pai. Continue conosco. Tudo isso eu lhe peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.